Olá, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou Cláudio Saldanha e hoje nós vamos falar sobre mais um assunto interessante da área de gestão de pessoas operacional, o conhecido departamento pessoal. Mas antes disso, eu vou passar uma informação muito importante e valiosa para vocês, ok? Cláudio Saldanha, sou proprietário da Staff Cursos e lá nós criamos o melhor curso online de rotina do departamento pessoal. É o curso de gestor especialista em rotina do departamento pessoal, 160 horas, dividido em 3 módulos, teórico e prático, informatizado e social. No teórico e prático, você vai estudar a legislação, responder questionários. Na prática, você vai aprender a regra de todas as verbas, calcular essas verbas, folha de pagamento, proventos, descontos, férias, 13º, rescisão e enviar seus exercícios que são corrigidos todos por mim, onde eu dou feedback para os alunos e dou a oportunidade dos alunos refazer os seus exercícios quantas vezes eles quiserem, ok? No informatizado, o aluno tem acesso a uma plataforma de folha de pagamento web, onde ele vai criar a empresa dele, vai cadastrar seus funcionários e testar todos os seus processos. Além do e-social, que ele vai conhecer toda a teoria e toda a prática do e-social. Ou seja, o curso prepara você efetivamente para atuar na área de departamento pessoal. Seja você que nunca atuou na área, seja você que já está dentro da área e precisa se capacitar melhor, melhorar o seu entendimento e a sua técnica com relação aos cálculos, ok? Então, aí está na minha tela o certificado que será a sua nova conquista, que vai agregar muito valor no seu currículo, porque quem conhece a nossa empresa Staff Cursos sabe que nós somos exigentes, nós provocamos o aluno para que ele desenvolva ao máximo os processos da área que são treinados dentro do nosso curso de rotina no departamento pessoal, curso de gestor especialista em rotinas do departamento pessoal. Então, vem estudar com a gente. Estamos esperando você. Então, vamos lá. Vamos começar, então, a falar sobre direito dos estagiários, ok? Que direito tem os estagiários? Estagiários têm direito a salário, férias, 13º? Não, estagiário não tem direito a salário, estagiário não tem direito a férias, não tem direito a 13º e também não tem rescisão de contrato. Não confunda estagiário com empregado, não confunda contrato de estágio com contrato de trabalho. Isso pode trazer problemas para a sua empresa, gerando processos trabalhistas ou fiscalizações da DRT, que vão trazer prejuízos à sua empresa. Então, vamos entender a lei do estágio. Muita gente acha que estagiário tem direito a férias. Não tem direito a férias, pessoal. Vamos explicar isso, ok? Então, vamos lá. Vamos acessar aqui a lei do estágio. Para vocês que não conhecem, está aqui a nossa plataforma de cursos online. Você se inscrevendo pode começar de imediato, ok? Essa aqui é a plataforma do sistema de folha web, onde nós usamos para que os alunos possam praticar os processos, ok? Então vamos lá. Vamos aqui para a lei do estágio, a última lei do estágio de 2008, a lei 11.788. Primeira coisa, vamos entender quais tipos de estágio podem existir, ok? Podem existir, não é? Então vamos lá, ó. Existe estágio obrigatório, ok? E estágio não obrigatório. Estágio obrigatório, deixa eu aumentar um pouquinho a tela aqui para vocês visualizarem. Artigo 2º. O estágio poderá ser obrigatório ou não obrigatório, conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso, ok? Então, você tem aqui, ó, parágrafo 1º, estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária
a carga horária é requisito para aprovação e obtenção do diploma. Então, o estágio obrigatório é aquele que está inserido dentro do plano pedagógico de um curso superior ou um curso técnico, que faz com que a pessoa seja obrigada a ter esse período de estágio para ser aprovado no curso dele. Aquele período de estágio é uma matéria, teoricamente, do seu curso. Existe o estágio não obrigatório, é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória. Então, basicamente, o estagiário tem que estar estudando. Você não pode fazer estágio com alguém que não esteja estudando. E você tem aqui, ó, parágrafo 3º, as atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica na educação superior desenvolvidas pelo estudante somente poderão ser equiparadas ao estágio em caso de previsão do projeto pedagógico do curso. Então, essas aqui são as premissas básicas de um estágio obrigatório e não obrigatório, ok? Vamos ver agora a carga horária do estágio, a previsão legal com relação a isso, ok? Então, aqui no artigo 10º, nós temos informações com relação à jornada do estágio. A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre a instituição de ensino onde ele estuda, a parte concedente, ou seja, a empresa onde ele vai estagiar, e o aluno estagiário, o seu representante legal, especialmente quando ele for menor de idade, ok? Devendo constar do termo de compromisso, ser compatível com as atividades escolares e não ultrapassar. E aí você tem a carga horária aqui, ó. Inciso 1º, 4 horas diárias e 20 semanais no caso de estudante de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos, ok? E 6 horas diárias e 30 horas semanais no caso de estudantes de ensino superior de educação profissional de nível médio ou de ensino regular. Ou seja, você tem a particularidade das 4 horas diárias e 20 semanais, ok? Para estudantes de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental na modalidade profissional de educação de jovens e adultos. E o que é mais comum, 6 horas diárias e 30 semanais, no caso de estudantes de ensino superior, de educação profissional de ensino médio e de ensino médio regular. Então, o ensino superior e o ensino de nível médio e de ensino regular, que seriam os cursos técnicos, você tem aí de 6 horas diárias e 30 semanais, ok? E aí você tem estabelecida o máximo de horas que podem existir num termo de estágio, ok? Então vamos lá. E aqui vem a informação com relação à bolsa. O estagiário, ele nem sempre vai receber bolsa. Quando o estágio é obrigatório, não há obrigatoriedade da empresa, da parte concedente, em pagar bolsa. Apenas quando o estágio é não obrigatório. Veja o que diz o artigo 12. O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada. Pode ser pago, ao invés da bolsa, algum tipo de contraprestação, como uma cesta básica ou algo que substitua a bolsa, ok? Agora, sendo compulsória a sua concessão, no caso da bolsa, bem como auxílio transporte, nas hipóteses do estágio não obrigatório. Então, quando o estágio é não obrigatório, aquele que não está inserido na obrigatoriedade do curso que a pessoa está fazendo, que o aluno está fazendo, que ele está cursando, quando ele é não obrigatório, como estava lá em cima nos primeiros artigos da lei, a empresa tem que pagar a bolsa. E isso vai estar no termo de estágio assinado entre as partes, instituição de ensino, a parte concedente que é a empresa e aluno, ok? Vai estar lá no contrato de estágio. Então, quando é não obrigatório, vai ter a obrigatoriedade de pagar a bolsa, o auxílio transporte.
na hipótese do estágio não obrigatório. E ele diz aqui, ó, a eventual concessão de benefícios relacionados ao transporte, alimentação e saúde, se for o caso, a alimentação e saúde pode ser concedido pela parte concedente se ela desejar, ok? Não há uma obrigatoriedade de fornecer outros benefícios que os empregados porventura recebam na empresa para o estagiário, ok? Entre outros, não caracteriza o vínculo empregatício. Então, a eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação e saúde, entre outros, não caracteriza vínculo empregatício, ok? E aí, ó, importante, poderá o educando, ok? Que é o aluno, inscrever-se e contribuir como segurado facultativo do regime geral de previdência social. Então, ele vai se inscrever e ele vai pagar como segurado facultativo. É um dos tipos de segurado da Previdência Social. E aqui, muito importante, que gera muita confusão, a questão de férias no estágio. Pessoal, não existe férias para estagiário. Estagiário não tem direito a férias. Férias é um direito de trabalhador CLT na relação de emprego, ok? Previsto na Constituição e na própria CLT. Estagiário, como eu vou mostrar para vocês agora, tem direito a recesso, que não são férias, ok? Olha o que diz aqui o artigo 13. É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 ano, período de recesso, recesso não são férias, é recesso, de 30 dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares, ok? O que é recesso, pessoal? Digamos que você tem aqui um contrato de 12 meses de estágio. Vou botar aqui os 12 meses. Vou aumentar aqui para vocês, para ficar mais fácil de vocês visualizarem aí no vídeo. Vou botar aqui, ó, 12 meses de estágio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ok? Mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5, mês 6, mês 7, mês 8, mês 9, mês 10, mês 11 e mês 12. Meses de estágio. Vou aumentar aqui um pouquinho para ficar melhor, porque acabou ficando pequeno demais a minha demonstração. Então, deu uma melhorada aqui no nosso gráfico. Então, temos aqui, ó, 12 não, 13 não, 12. Então, nós temos aqui, ó, 12 meses de estágio. Firmamos o contrato. Firmamos contrato de estágio. Fizemos lá o termo de estágio e o contrato, não é? E aí, nesse contrato, vamos definir período de recesso. Então, vamos colocar lá que no mês 6 será concedido o recesso. Ok? Então, temos aqui o mês 6 e o estagiário vai tirar o recesso, ok? Ele simplesmente não vai para o estágio. E aí, ele tem direito a receber alguma coisa? Recebe alguma coisa? Se recebe bolsa de estágio, será concedida no período de recesso. Ok? Ponto. Recesso. Ele simplesmente não foi para o estágio e continuou recebendo bolsa. Se ele já não recebe bolsa, ele não vai receber nada. Simplesmente ele não vai para o estágio. Qual a necessidade desse recesso? O estágio ele vai poder ser até de 2 anos, não é isso? Então, digamos que você fez um contrato de 2 anos. Isso é o que acontecia antes da lei. Você fez um contrato de 2 anos de estágio. O estagiário está lá
fazendo esse estágio, e aí ele passava 2 anos, 24 meses direto indo para o estágio. Ele tinha 2 férias, geralmente escolares, durante o ano, 4 durante os 2 anos, e mesmo durante as férias ele tinha que ir para o estágio. Esse recesso é só para isso, é só para deixar que ele descanse da mesma forma que ele descansa no seu período de férias escolares. Mas isso não são férias. E outra coisa, a indenização pela não concessão do recesso, não há indenização pela não concessão do recesso. Ó, tínhamos aqui o estágio, no 5º mês ele saiu. Não vai ter nada. Ele não chegou a usufruir o direito ao recesso. O período de estágio era de 11 meses, era de 12 meses. Ele ia tirar no 12º, desculpe, o período de estágio era de 12 meses, ele ia tirar o recesso no 12º. Só que aí com 11 meses encerramos o estágio, ou ele pediu para encerrar o estágio. Vai receber indenização? Não. Vamos ver o que diz a lei com relação a isso, ó. Não diz nada, ó. É assegurado o recesso de 30 dias, ó. É assegurado ao estagiário sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 ano, ok? Período de recesso de 30 dias, a ser gozado preferencialmente durante as férias escolares. E aí? O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de contraprestação, ou seja, quando ele receber bolsa, ele vai receber bolsa durante o recesso. Se ele receber a outra contraprestação, ele vai receber essa outra contraprestação durante o recesso, ok? Aí coloca aqui, ó, os dias de recesso previstos nesse artigo serão concedidos de maneira proporcional nos casos de o estágio ter duração inferior a 1 ano. Beleza, fiz um contrato de estágio de 6 meses. Eu vou proporcionalizar aqueles 30 dias de recesso, vão virar 15 dias de recesso. E aí, pessoal, veja que a legislação com relação ao recesso acaba aqui, artigo 13, parágrafo 2º. Não fala mais nada sobre recesso de estagiário. E aí, o estagiário terminou o estágio, vai ter verbas rescisórias? Não. No término do estágio, será pago apenas do estágio. Será pago apenas os dias de bolsa. E porventura tenha direito, se tiver bolsa no estágio. Então, se ele saiu dia 15 do mês de agosto do estágio, você vai pagar os 15 dias de bolsa. Ponto, porque ele recebe bolsa no estágio. Se ele não recebe bolsa, ele não vai receber nada, ok? Então, não existe verbas rescisórias para estagiário, não existe indenização de férias para estagiário. Você vai pagar bolsa como indenização de recesso, isso não existe. Uma questão muito importante. Uma coisa é a empresa ter uma obrigação de pagar alguma coisa. Outra coisa é a empresa pagar porque quer. Se você quiser, na saída do estagiário, quiser pagar 3 bolsas para ele de uma vez, é um direito da empresa, ela pode pagar, o dinheiro é dela. Não é? Ela paga lá 3 bolsas de uma vez, ou pagar uma bolsa lá em meia, o que ela quiser, mas não é uma obrigação pagar nada além da bolsa. Isso quando houver, ok? Então é importante entender isso. Estagiário não tem férias, tem recesso que será concedido durante o período de estágio, dentro do estágio. Terminou o estágio, não tirou o recesso, a legislação não prevê nenhuma indenização, até porque ele não é empregado. O objetivo do estágio é estudo. Se a sua empresa está usando o estágio
para trabalho, para substituir mão de obra CLT ou mão de obra que realmente tem a obrigação, tem a responsabilidade com o trabalho, está errado. O estagiário, inclusive, ele não tem responsabilidades quanto à operação que ele faz. Você não pode dar uma advertência, uma suspensão no estagiário porque ele cometeu um erro nos processos dele, porque ele tem um supervisor responsável pelos processos dele. Então, ele está aprendendo, ele está estudando. Estagiário não é empregado, ok? Outra coisa importante que as pessoas me perguntam bastante: devo fazer exame admissional para admissional e demissional, né? Para estagiário. E eu vou responder para vocês aqui, ó, não. Ok? A obrigação dos exames previstos na CLT, previstos no PCMSO, admissional, periódico e demissional, retorno ao trabalho, são obrigados para empresas que contratam empregados, trabalhadores como empregados, regidos pela CLT, ok? As pessoas mandam o estagiário fazer exame admissional, só que nem CBO existe para estagiário. Imagine como que um médico do trabalho vai analisar a atividade que uma pessoa que está naquele local para estudar, ok? Não tem como proporcionalizar, já que ele não vai se envolver naquela operação 100%. A jornada dele pode ser de 4 ou 6 horas, ok? E as atividades dele são limitadas, ok? Então, para isso, para que fosse obrigado a se fazer exame admissional, periódico ou demissional, era necessário que existisse um CBO, uma classificação brasileira de uma ocupação para aquele profissional, para que o médico entenda que atividade ele vai fazer. Então, nem isso existe. Vou mostrar para vocês onde a legislação determina que os exames previstos lá na NR, que fala de PCMSO, são obrigatórios para empregados. Então, observe aí. Então, ó, estou aqui na NR7, ó, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, é ela que estabelece, traz da CLT aquela obrigação que tem lá com relação aos exames e ela que dita as regras. E aqui, ó, essa nova regulamentadora estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados. Estagiário não é empregado, ok? O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional com o objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto de seus trabalhadores. Importante, pessoal, não há obrigação de fazer esses exames para estagiário. Se sua empresa quiser fazer, beleza, a empresa vai te cobrar lá R$50 para cada exame, mas não há qualquer necessidade, qualquer obrigação. E aí algumas pessoas dizem que é obrigado por causa de um artigo que vem depois do artigo 12, depois do artigo 13, né? O artigo 14 aqui da lei do estágio, que diz assim, ó: aplique-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho, sendo sua implementação de responsabilidade da parte concedente do estágio. Olha que abrangência que esse artigo 14 traz. Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho. A legislação sobre saúde e segurança no trabalho traz um monte de NR, um monte de regras. Importante. Se eu for querer enquadrar o estagiário em todas as regras, em todas as NRs de saúde e segurança do trabalho, ele vai receber adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, vai fazer os exames e uma série de outras regras. Vou esclarecer para vocês o que esse artigo 14 quer dizer, o que já é uma obrigação para quem tem empresa.
Se a sua área de trabalho tem regras, ok, para entrar no local, como o uso de capacete, luva, bota e tudo mais, um canteiro de obras, por exemplo, se um terceiro, não é? Vamos deixar o estagiário de lado. Se uma pessoa de fora, que não é seu empregado, não é seu funcionário, não é? Vai entrar no seu canteiro de obras, você vai deixar ela entrar no seu canteiro de obras sem os equipamentos de proteção? Ou você vai fornecer ou exigir dela um capacete, luva, bota, máscara, se for necessário? Você tem responsabilidade sobre todo mundo que está dentro da sua empresa. Você vai ter que cumprir as regras de saúde e segurança do trabalho das pessoas que estão entrando no seu local de trabalho. Da mesma forma é que se alguém, um externo, chegar e for entrar na câmara fria da sua empresa, que é menos 10 graus, você, por ela não ser empregada, você vai deixar que ela entre sem a touca ninja, sem a calça de nylon, sem a japona, não é? Sem bota. Você vai deixar? Claro que não, você tem responsabilidade sobre aquela pessoa. Então, é isso que a legislação quer dizer, que cabe à empresa seguir as mesmas regras de saúde e segurança do trabalho para o estagiário. Se o estagiário está dentro da sua empresa aprendendo, você tem que seguir as mesmas regras de segurança do trabalho para preservar a saúde e a integridade física daquele estagiário, para que ele não corra riscos de acidentes, ok? Mas não quer dizer que ele vai fazer exame admissional, periódico e demissional. Acontece, pessoal, que muita gente que posta algumas coisas na internet, elas são muito teóricas, elas nunca trabalharam na gestão de pessoas operacional ou estratégica, elas não entraram no dia a dia, no contexto da coisa. Então, pega-se simplesmente aqui uma lei, né? Lê-se um artigo e diz, não, tá inserido em tudo, sem saber o quanto, não é? Isso aqui traz de comprometimento para a empresa. Se você for fazer exame admissional periódico e demissional para o estagiário, a depender da situação, isso pode ser um quesito a mais para na justiça ele querer configurar um vínculo empregatício, porque a lei não diz isso, você está fazendo um procedimento que é de empregado. Então, as pessoas simplesmente leem um artigo e não sabem em que contexto isso aqui está inserido, elas não vivenciam o dia a dia da área de gestão de pessoas, não vivenciam o dia a dia de uma empresa para entender o que isso na realidade quer dizer. Simplesmente que você tem que dar ao estagiário, ok? Garantir a ele as mesmas regras que você cumpre para os seus empregados no local de trabalho. Uso dos EPIs, horário de entrada, horário de saída e uma série de outras regras. E não fazer procedimentos específicos de trabalhadores. Ok? Então, vamos ver mais alguns itens aqui sobre a lei do estágio, sobre o direito dos estagiários, ok? Outra questão importante, ó, que a lei do estágio traz aqui, ó, o estágio como ato educativo escolar supervisionado deverá ter acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e o supervisor da parte concedente, ou seja, da empresa que está concedendo o estágio. E aí, antes dessa lei, você não tinha um limite máximo de estagiários por supervisor. Mas aí ela trouxe aqui no artigo 9º, ó, que a empresa concedente tem que indicar funcionário do seu quadro de pessoal com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estágio para orientar e supervisionar 10 estagiários simultaneamente. Antigamente não tinha um número que poderia estar sob a supervisão daquele supervisor. Então você tinha empresas que tinham um supervisor e tinha 30 estagiários, 40, até 100 estagiários. E a lei trouxe essas regras, entendeu? Para fazer com que o estágio seja realmente usado como o objetivo educacional, ok? Outra coisa que é preciso se atentar. Antes dessa lei, o estagiário podia
está em qualquer atividade dentro da empresa. A partir dela, o estágio passou a ser vinculado ao curso que o estagiário está fazendo na escola. Então, não pode mais a empresa ter um estagiário que está estudando direito e botar ele para trabalhar no financeiro ou para ser caixa de supermercado. O que acontecia antes dessa lei do estágio? Você chegava em algumas empresas, a empresa dizia que tinha um efetivo de 1.000 trabalhadores. Quando você chegava lá, 600 era estagiário. O caixa era estagiário no supermercado, o auxiliar de serviços gerais era estagiário, ou seja, não existia regra para a vinculação do estágio com o curso. E aí as instituições faziam, essas instituições que intermediam o estágio, faziam os contratos livremente, e os estagiários eram usados como se fossem trabalhadores normais. O supervisor poderia cuidar de vários estagiários e assim por diante. Inclusive, essa lei trouxe um limite de estagiário por empresa. Então, vamos ver aqui, ó. Tá aqui, ó, artigo 17. O número máximo de estagiários em relação ao quadro de pessoal das entidades concedentes de estágio deverá atender a seguinte proporção: de 1 a 5 empregados, 1 estagiário, ou seja, precisa ter de 1 a 5 empregados para você ter um estagiário. Você não pode ter uma empresa sem empregado nenhum e ter um estagiário. Primeiro, porque você precisa de um empregado para ser supervisor do estagiário. Então, teria que ter um empregado. De 6 a 10 empregados, 2 estagiários. De 11 a 25 empregados, 5 estagiários. A partir de 25 empregados, até 20% de estagiários. Então, a lei trouxe uma regra de número máximo de estagiários. Então, tá aí o que eu tinha para passar para vocês com relação à questão do estágio. É importante entender tudo isso para que você não confunda estágio com trabalho. Outra questão importante: as regras estão na lei. A empresa não cumpre as regras, o estagiário vai à justiça e configura vínculo empregatício. A Justiça do Trabalho, ela tende sempre a entender que descumprimento de regras de estágio, contratar um estagiário de um curso de direito para fazer outra atividade que não está relacionada com o curso dele, contratar acima do percentual, não ter termo de estágio e uma série de outras questões, tende a entender que aquilo foi uma contratação de estágio de forma fraudulenta e configura o vínculo empregatício, ok? Então tomem cuidado, se for contratar estagiário, contrate efetivamente para trabalhar da forma que ele aprenda, que o estágio atenda os objetivos do crescimento profissional, do desenvolvimento profissional, ok? Um abraço a todos e até a próxima!